Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor esse domingo de jejum, domingo de consagração, pessoal que está aqui abrindo o jejum à meia-noite, pessoal que vai abrir o jejum amanhã meio-dia até a meia-noite de domingo. Que o Espírito Santo de Deus continue te fortalecendo, te dando graça, poder e unção. Em nome de Jesus, você que está aí no jejum, abriu na sexta, você que abriu o jejum no sábado, que o Espírito Santo de Deus continue te fortalecendo, te dando sabedoria, te dando graça, para que você prossiga fazendo a vontade do Senhor, amém? O jejum, ele nos aproxima de Deus, o jejum nos fortalece. Não jejuamos para chamar a atenção das pessoas, como os escribas, como os fariseus, né? Nós estamos simplesmente cumprindo a palavra do Senhor e não é para ser público, é apenas para estarmos na presença do Senhor. Nós estamos no jejum de unidade, por isso nós podemos falar, mas quando nós jejuamos entre nós e Deus, nós nos calamos. Se você está no jejum da unidade, você está unindo a sua fé com a fé de outra pessoa para gerar propósito diante do Senhor. Aí você pode estar falando, mas não se vangloriando do que Deus está fazendo na sua vida, mediante a força e mediante a graça que somente o Todo-Poderoso pode nos dar todos os dias de nossas vidas, amém? Mas tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. A palavra do Senhor está no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 13, versículo de número 11, que fala sobre a desobediência, né? 1 Reis 13, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contara ao seu pai. E disse-lhe seu pai, por que caminho ele se foi? E viram seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus, e vieram ajudar. Então disse a seus filhos, abordai um jumento, e abordaram o jumento, e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e acabou achando assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhes, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse, sou eu sim. Então disse, vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por onde tu fores. E ele disse, também sou profeta como tu. E um anjo me falou pelas palavras do Senhor, dizendo, faz-me voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, era mentira. E tornou-lhes ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar, o profeta que tinha mentido, clamou o homem de Deus, que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes a comer de pão e beber de água no lugar de que te dissestes, não comerás pão e nem beberás água, o teu cadáver não entrará na sepultura dos teus pais. Sucedeu depois que comeu pão, depois que bebeu água, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens
Passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho havia. E ouvindo o profeta que fizera voltar o caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor entregou o leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhes tinha dito. Então disse aos seus filhos: abardai o jumento. E eles os abardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no chão, e o jumento e o leão que estavam parados juntos ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou, pegou o cadáver do homem de Deus, pôs em cima do jumento, tornou-o a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. E meteu o seu cadáver no seu próprio sepulcro e pranteou, dizendo: meu irmão, sucedeu que depois que houvesse sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepulta-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, porque os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente cumprirás que a palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra toda a casa que estão na cidade de Samaria. Depois dessas causas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhes enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-lo e extingui-lo da terra. A palavra do Senhor fala que há uma separação em Israel. Israel vai para um lado, reino do norte e reino do sul. E o Senhor fica muito, mas muito irado com a divisão, né? E a forma que eles estavam, porque a palavra diz que Jeroboão começou a invocar deuses estranhos, levantar altares, fez o povo de Deus se desvirtuar. E Deus manda um profeta, até a cidade de Judá, e quando ele vai até o reino lá, e começa a pregar contra o altar, o pecado daqueles altares, que estava naquele altar. A Bíblia fala que quando ele faz aquilo dali, ele recebeu uma ordenança do Senhor. Esse profeta recebeu uma ordem do Senhor. Você vai lá, você vai pregar contra a idolatria de Jeroboão, você vai pregar contra o altar que ele levantou, você não vai comer nada lá, você não vai beber nada lá, você vai voltar. Você vai voltar. E não vai voltar pelo mesmo caminho, você vai voltar por outro caminho. O profeta, ele sabia das ordenanças que o Senhor tinha dado para eles. O profeta, ele tinha a direção que Deus já tinha dado para ele. É triste quando a pessoa tem a direção de Deus e se deixa levar por conversas alheias. É triste quando você tem a visão de Deus e você se deixa levar pelos olhos dos outros. E a palavra de Deus fala que ele prega contra o altar. A Bíblia fala que o rei, ele tenta bater no profeta, e na hora que ele vai tentar agredir o profeta, o braço dele fica esticado, né, endurecido, enrijecido, e ele clama ali por misericórdia, o profeta ora por ele, Deus ali restitui novamente os movimentos do braço daquele rei, e ali ele prendiz contra o altar, contra o pecado do altar, contra a idolatria de Jeroboão, e por aí vai. E aí ele retorna para Jerusalém, aonde o Senhor tinha direcionado ele, né, a sair e ir. E quando ele retorna, a Bíblia fala que ele estava muito cansado. Muito cansado. Aí é onde mora o perigo. É quando você se cansa. Quando você se cansa, você começa a desobedecer ao Senhor. Você se deixa levar pelo cansaço, pela fadiga, pelo estresse, pela necessidade do momento. Cuidado com o cansaço. Cuidado com esse cansaço mútuo, porque foi quando Davi se cansou também que Davi começou a fazer besteiras. Quando você se enfada. E a Bíblia fala que o profeta se cansou, deitou debaixo de uma árvore. Só que em Betel havia um profeta velho, um profeta sem visão,
Um profeta que tinha sido usado por Deus no passado, mas fez parte de uma rebelião e foi embora. Quando rachou o povo, o reino, a nação de Israel racha, ali aquela separação, ele decide seguir o povo que não tinha presença, o povo que aparentemente tinha um jugo leve, governava com leveza e tal, mas ele saiu da presença. E os filhos dele estavam lá no momento que o profeta de Deus pregou contra o altar. E aí correram os filhos dele e veio falar: meu pai, veio um profeta de Jerusalém e pregou contra o altar de Jeroboão aqui. E ele é um homem de Deus. Só que Deus falou que ele não pode comer pão, não pode beber água, mas a gente percebeu que ele está bastante cansado. E mandou ele voltar voltar por outro caminho, nem voltar mais pelo caminho que ele veio. O que o senhor acha disso? Aí ele: prepara lá o meu jumento. Preparou o jumento do pai e tal. Ele montou o profeta velho e foi ao encontro do profeta novo, o profeta do Senhor. Encontrou o profeta do Senhor cansado. Saiba de uma coisa, querido. Satanás quer te pegar nos teus momentos de fragilidade. Nos momentos de descanso, nos momentos que você está ali, é ali que ele quer pegar você. E o que acontece? Ele encontrou o profeta deitado, descansando um pouco. Ele vai até o profeta e fala assim: olha, um anjo veio e me falou que era para você voltar e comer pão na minha casa, beber um pouco de água e descansar. Ele fala: não posso voltar. Eu não posso voltar porque a ordem que o Senhor me deu era que eu não comesse pão, não bebesse água e nem não entrasse sequer em uma casa aqui. Aí o profeta velho fala para ele: mas eu também sou profeta e foi Deus que enviou o anjo dele. Um anjo veio falar comigo. Só que era mentira. Era mentira. E o profeta de Deus acreditou. Acreditou e foi com ele. Comeu pão, bebeu água, descansou. E o Espírito do Senhor veio sobre o mentiroso. A mesma boca que mentiu. E falou para ele: o que você está fazendo aqui? Eu não falei para você não comer e não beber nessa cidade, nessas terras? Por causa da tua desobediência, o teu corpo não vai ser sepultado na sepultura do teu pai. E quando o Espírito do Senhor parou de falar, o profeta velho preparou um jumento bonitinho, colocou o profeta novo e falou assim: pode ir embora, pode ir embora. Antes mesmo dele sair de Betel, um leão veio e matou o profeta. Matou o profeta e não comeu. Ficou lá. Até que o profeta velho, o mentiroso, ficou sabendo, foi buscar o corpo do profeta do Senhor, sepultou na sua sepultura e foi tomado de um grande remorso por causa das suas mentiras. Arrependimento não. Remorso. E o que Deus está falando conosco nesse dia de hoje? Cuidado com a desobediência. Se Deus já falou com você, a Bíblia fala que Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se foi Deus que falou com você, fica no que Deus falou com você. Não se deixe levar por conversas alheias. Não se deixe levar por testemunhos mentirosos. Não se deixe levar por pessoas que tiveram uma intimidade com Deus, mas não tem mais. Pessoas que tiveram uma vida com Deus, mas não tem mais por causa das suas más escolhas. Fica na palavra. Fica no que Deus falou com você. É melhor você acreditar naquilo que você ouviu da boca de Deus do que você acreditar em profetas de mentiras. Cuidado com a desobediência. A desobediência, ela traz morte. E nesse domingo, 1º de maio, cuidado com a desobediência. Cuidado com a desobediência. Não desobedeça ao Senhor, nem por brincadeira. Procure fazer tudo aquilo que o Senhor tem pedido a você, orientado a você, para que assim você vá bem e você prossiga nos caminhos do Senhor. É desfrutando de coisas grandiosas que só o Senhor tem para te dar. Fica na obediência. A obediência é o princípio da sabedoria. A obediência é o princípio de todas as coisas. A desobediência é o que atrai morte. Não desobedeça nem por brincadeira.
Busque o Senhor enquanto se pode achar e invoque Ele enquanto está perto. Amém? Vamos orar agradecendo a Jesus por essa palavra, agradecendo ao Senhor pela misericórdia dele ter nos alcançado, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor trouxe uma palavra, Senhor, de alerta ao nosso coração para esse dia de hoje. Deus vai tomando a vida de cada um nas tuas mãos, vai dando graça, poder e unção, ensinando o teu povo a guardar os teus mandamentos, guardar os teus caminhos, fazer a sua vontade e fazer o seu querer, Senhor. Eu oro abençoando tudo e abençoando todos, para a glória de Deus, abençoando esse 1º de maio, abençoando, Senhor, esse novo ciclo que se inicia, que a bênção do Senhor, que não acrescenta dor, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido Shalom, feliz domingo, feliz consagração, feliz Santa Ceia, feliz dia do Senhor, para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Desfrute da presença, do poder e da unção do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido Shalom.